A igreja celebra hoje a conversão do apóstolo Paulo. Tamanho mistério, tamanho resposta foi a vida desse homem para a igreja de Cristo. Olhando para a vida de São Paulo, nós podemos nos questionar como tem sido o nosso fervor e o nosso amor na entrega a Deus. Você vê um homem que em tão curto espaço de tempo fez tanto progresso na sua entrega a Deus. Pois nós estamos há anos na igreja, até servindo a Deus, mas fazemos tão pouco progresso. São Jerônimo chega a dizer que o apóstolo Paulo sozinho, ele deu mais almas a Deus do que todos os apóstolos reunidos. Santa Catarina de Sena, no seu livro Diálogo, diz que quando ele tem essa experiência mística com a voz de Deus, que o chama pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? E cai, e fica 3 dias ali sem comer e sem beber e cego. Esses 3 dias representam os 3 anos do ministério de Jesus. E nesses 3 dias o apóstolo Paulo aprende de uma maneira mística aquilo que os apóstolos aprenderam em 3 anos. Ele aprende o mistério da encarnação, onde Deus deixa o céu e vem repousar no seio da Santíssima Virgem Maria. Ele aprende e é levado ao Calvário, e lá ele vê a crucifixão, morte de nosso Senhor. A paixão de Cristo é contemplada de uma maneira mística, ele é arrebatado. Por isso esse homem, você vai ver em tantas cartas, ele falando do amor à cruz. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Ele vai escrever isso para a comunidade de Coríntios. Eu vivo, mas já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha carne está crucificada para esse mundo. Então você vai vendo essa metodologia de Paulo, esse amor ao Cristo crucificado. Isso não é em vão, irmão. Ele contemplou o Cristo no Calvário e se tornou uma alma inquieta, uma alma sedenta, uma alma que não fazia esforços para estar diante dos homens anunciando Cristo. Tem um relato dele que ele vai falando do que ele já sofreu por amor de Cristo. Quantas vezes naufragou, quantas vezes apanhou. E ele vai relatando ali como um prêmio, como um troféu, porque ainda nessa passagem, onde narra, Atos 9, onde narra a conversão dele, ali a experiência dele, é narrado também o diálogo de Ananias com Jesus, quando Jesus pede para Ananias ir lá, porque tem um filho amado dele, tem um vaso de honra, que é o apóstolo Paulo. Ananias questiona: mas esse homem está perseguindo, esse homem é isso, aquilo. Jesus fala para ele: esse homem há de sofrer muito pelo meu nome. Esse homem que é um objeto de honra para mim. Você vê, ó, o mistério contido no sofrimento e na eleição. Todo aquele que foi eleito por uma grande missão, começando do Cristo, passando pela Virgem Maria Santíssima, experimentaram o sofrimento, a via da cruz, a via do martírio na alma. E com o apóstolo Paulo não foi diferente, meu irmão. E lá já, quando ele estava sendo gerado espiritualmente, foi falado isso. Aquele que temeu
ir ao encontro dele. Que nós também, quando o Senhor dividir conosco o mistério do sofrimento, da Via Crucis, não tenhamos medo de passar unido a Cristo, nosso Senhor. Vai, Ananias, vai visitar, vai impor as mãos sobre esse meu filho. Vai, não tenha medos, não. Não tenha medo. Às vezes nós temos medo, né? De evangelizar aqueles que estão à margem. Às vezes nós temos medo de ir ao encontro daqueles que humanamente não tem mais jeito. Com essa festa de hoje, o Senhor quer nos ensinar que não há vaso torto, não há nada, vida nenhuma que Ele não pode endireitar. Então, se você tem rezado por alguém que humanamente não tem jeito, talvez pessoas envolvidas na droga, que já passaram por tantas casas de recuperação e não voltaram a recair, eu não sei qual que é, bebida, tantas situações ali que a gente tende a desanimar, mas essa festa é para isso. Um homem que humanamente, meu irmão, e os santos tratam isso mesmo como um milagre. Santo Agostinho chega a dizer que a conversão do apóstolo Paulo é maior do que a criação do mundo. Tamanho foi essa graça. É para nos mostrar que para Deus nada é impossível. O maior presente que Deus pode dar a alguém é o encontro pessoal com Ele, cara. Esse homem, ele não perdeu a oportunidade. E já quando Cristo fala com ele, ele fala como lá na frente, Francisco falou: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? É o que nós precisamos dizer a cada dia, Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Quantas obras não nasceram, quantas comunidades de vida como a nossa que não nasceram, meu irmão. E eu conheço tantos irmãos que o coração gritava para fundar uma comunidade. E hoje eu olho para eles, eles estão envolvidos em bons serviços, mas já não são mais aquilo que eram, já não tem mais o fogo na alma, já não tem mais ministérios como tinham, profundos, de pregação, de evangelização. É a regra dos santos, quem não avança regride. É a regra de lei isso daqui, ou você avança para águas mais profundas ou você vai regredir para águas mais rasas, porque o mundo nos consome sem a gente perceber. O prêmio da fé é ter mais fé. E esse homem foi crescendo dia após dia, noite após noite, porque ele foi alimentando e dando passos. E é uma pessoa que não alimenta, uma pessoa que não rompe com aquilo que vem na contramão. Como uma serpente, o mundo ele vem com a sua sedução, com a sua fama, com o seu dinheiro, com o seu consumismo. E aqueles que eram para ser apóstolos se tornam apóstatas. Que São Paulo interceda por cada um de nós, principalmente aqueles que foram chamados a serem doadores de almas para Cristo. E hoje, meu irmão, estão afastados do seu chamado, apostataram, se conformaram com o grau a que chegou. Filipenses 3,16, ele grita, o apóstolo Paulo grita: seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Almas que se conformaram,
em ter uma família, em ser um católico de missa dominical, de rezar o seu terço, mas almas que eram para ser santas, almas que eram para estar aí salvando almas, promovendo eventos, abertos à vida, vivendo o mistério do abandono em Deus, da providência, da pobreza. Almas que foram chamadas para isso e já não conseguem mais ter a alegria porque estão longe da sua vocação.